Então, a nossa tarefa é calcular o determinante de uma matriz e a gente vai fazer esse cálculo utilizando o método de Laplace para calcular determinante. Então, eu tenho essa matriz, que é o meu exemplo, né? Quero calcular o determinante dessa matriz. Essa matriz é uma matriz que não contém só números, né? Tem uma variável lambda aqui, porque é uma matriz tipo de matriz que tem aplicação em álgebra linear, mas aqui embaixo a gente tem uma matriz que é um exemplo puramente numérico. Tá? Então, começando com esse aqui, né, a gente sabe que essa matriz ela é 3 por 3. Cada entrada dessa matriz tem um índice. Né? A primeira componente, o índice é 1 e 1. Segunda componente, 1 e 2, 1 e 3. Na próxima linha, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, e assim sucessivamente. Esse método de Laplace ele é interessante porque determinante 2 por 2, né, matrizes 2 por 2 e 3 por 3, existem formas bem específicas, né, de serem calculados, só que não funcionam para matriz, né, de ordem superior. E esse método de Laplace funciona para uma matriz de qualquer ordem, ele é mais geral, então ele é bastante utilizado em álgebra linear. Então, o que diz esse método? Basicamente, eu tenho que escolher uma linha da matriz ou uma coluna dessa matriz que vai ser a linha ou a coluna de onde eu vou tirar esses índices, 1, 2, 3, tá? E a partir desses índices eu vou aplicar numa fórmula e vou calcular determinantes parciais para obter um determinante geral. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, eu escolhi essa primeira coluna para ser a minha coluna básica, a minha coluna base. Tá? Então, a fórmula sempre começa com um menos 1 elevado na soma dos índices. Como eu escolhi essa coluna base, eu vou começar com essa primeira componente da minha matriz, que é 3 menos lambda. E esse 3 menos lambda, né, se ele é o primeiro componente, o índice dele é 1, 1. Então, é menos 1 elevado à soma dos índices. Né, o índice é 1, 1. Se eu somar, 1 com mais 1 é o índice 2. Então, é menos 1 elevado à soma dos índices, a fórmula, né? Vezes a componente que está nesse índice aqui. Então, no índice 1, 1, a componente que eu tenho é 3 menos lambda, estou multiplicando, e vou multiplicar por um outro determinante de menor dimensão. De onde que eu tirei esse determinante? Repare que a componente que eu estou usando é 3 menos lambda. Então, vou excluir a linha do 3 menos lambda e vou excluir a coluna do 3 menos lambda. Com isso, vão me sobrar essas quatro componentes. Essas quatro componentes são as componentes do novo determinante que eu tenho que calcular. Então, recapitulando, como que funciona a fórmula? Eu pego o índice, eu pego o menos 1, elevo na soma dos índices, multiplico pela componente correspondente do índice e depois multiplico por um determinante de uma ordem menor, excluindo quem? Excluindo a linha excluindo a linha da componente que eu escolhi e excluindo também a coluna da componente que eu escolhi. As quatro componentes que sobraram são os componentes que estão nesse determinante. Fiz isso para essa primeira componente, lembrando que eu escolhi essa primeira coluna como base. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa para essa segunda componente. A segunda componente é menos 1. Então, como que eu começo? Eu vou somar, vou pegar o menos 1, é a mesma fórmula. Menos 1 elevado à soma dos índices. Esse índice aqui, onde está esse menos 1, qual é o índice? É 2 e 1. Então, a soma dos índices está aqui, 2 e 1. Multiplico pela própria componente, tá? A componente aqui é menos 1. Então, esse menos 1 ele é da fórmula, ele sempre vai aparecer. Esse menos 1 é da componente que está aqui, cuidado para não confundir. E vou multiplicar pelo determinante. Esse determinante, essas componentes, quatro componentes que estão no determinante, de onde que eu vou tirar? Eu vou excluir essa linha aqui do menos 1 e vou excluir a coluna desse menos 1, que é a primeira coluna. Então, quais foram as componentes que sobraram? Menos 1 e 1, menos 1, 3, menos lambda. É o que está aqui. Menos 1, 3, menos lambda. Falta ainda a última componente da coluna que eu escolhi, que é o 1.
Tá? Então, vou aplicar a mesma fórmula para a última componente. Menos 1, que já é da fórmula, elevado à soma dos índices, né? Então, o 1 está no índice aqui 3 e 1, vou somar os índices, vezes 1, né? Vezes a própria componente, vezes o determinante das componentes que sobraram. Então, se eu excluir a linha do 1, excluindo a coluna do 1, quem é que sobrou? Menos 1, 1, 5 menos lambda e menos 1. São as 4 componentes que estão aqui. Passando para a próxima etapa, 1 com mais 1 é 2, né? Menos 1 ao quadrado é o próprio 1. Esse primeiro fator multiplicando, ele vai dar apenas um sinal, tá? Ele só serve para dizer se o sinal vai ser positivo ou negativo. É a função dele. Então, vai ficar 1 vezes, né, a minha primeira componente, 3 menos lambda. E aqui eu tenho um determinante que basta multiplicar cruzado, né? Pego, multiplico a primeira diagonal, subtraio da segunda diagonal, é o que tem aqui. Repare que esse menos 1 elevado a 2 mais 1 é 3. Então, esse menos 1 ele permanece negativo. Não vai ficar positivo dos moldes do que aconteceu aqui. Então, essa primeira parcela, eu começo ela positivamente. Essa segunda parcela, eu vou começar ela negativa, né? Como eu disse, né? Esse primeiro fator é só o fator que determina um sinal. Então, vezes a minha segunda componente, esse determinante multiplica cruzado, a primeira diagonal multiplica, subtrai a multiplicação da segunda diagonal, está aqui. Menos 1, né? 3 mais 1, aqui é 4. Então, ele vai ficar positivo. Esse outro 1 já é a minha componente. De novo, calculo esse determinante, que é bem fácil. Ele já está aqui. Então, aqui agora é só apenas uma álgebra, que não é difícil, né? Eu vou repetir essa minha primeira componente. Multipliquei esses dois fatores, tive aqui uma equação de segundo grau, né? Então, já estou multiplicando a minha primeira componente nessa equaçãozinha do segundo grau que saiu aqui, e já estou multiplicando essa minha primeira componente no menos 1. Coloquei aqui, tá? Efetuei aqui essas multiplicações, né? Vai ficar positivo, menos 1 vezes menos 1 ficou positivo. Trouxe esse pessoal aqui para baixo, tá? Efetuei também essas multiplicações, e esse menos 5 já descontei esse 1, tá? Ficou menos 4 aqui. E agora, separando as variáveis, né? Terminei de fazer essas multiplicações, apliquei uma propriedade distributiva aqui, efetuei as multiplicações, então eu obtive lambda elevado ao cubo, ao quadrado, lambda elevado a 1 e valores, né, isolados, né, como esse menos 6. Fui agrupando os termos, né, e cheguei no seguinte polinômio, né, menos lambda ao cubo, mais 11 lambda ao quadrado, menos 36 lambda, mais 36. Então, esse é o meu determinante, ele não deu um valor numérico, né, porque eu não sei quem é o valor de lambda, né, mas, né, se eu soubesse quem era o valor de lambda, eu descubro quem é o valor numérico desse determinante. Isso aqui tem aplicação em álgebra linear, né, esse lambda, quando ele é um alto valor, né, eu pego esse determinante e igualo ele a zero, e assim eu tenho um polinômio característico, onde eu posso calcular, né, quem são os autovalores, né? No caso, para esse polinômio do terceiro grau, 2, 3 e 6 são os autovalores. Uma outra situação, né, que é legal utilizando esse método do Laplace, é que, por exemplo, como eu falei anteriormente, a gente tem que calcular uma linha, a gente tem que escolher uma linha ou uma coluna, que vai ser a nossa linha ou coluna base. Então, repare que nessa primeira linha, né, para eu calcular o determinante dessa matriz, ela é uma linha que tem duas componentes que são zero. Então, se eu tiver que escolher uma linha para ser a minha linha base, eu vou escolher exatamente essa linha. Por quê? Se eu aplicar a regra, né, para esse primeiro componente, né, eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes a primeira componente, vezes o determinante desses 4 componentes aqui que sobraram. Tá? E repare que quando eu for calcular, né, a minha segunda parcela, a minha segunda componente é zero. Então, ela vai zerar esse fator e vai zerar também esse determinante. E quando eu for calcular a minha terceira parcela, a minha terceira componente também é zero, ela vai entrar aqui, vai zerar esse fator e também vai zerar esse outro determinante. Então, essas duas parcelas eu não preciso nem calcular. Calcular o determinante dessa matriz se resume a calcular simplesmente, né, o determinante dessa submatriz, multiplicar por 45. Apenas isso. Então, essa é uma facilidade a mais do método de Laplace.